Imagem verdadeira, a luz da verdade. Ocorrendo grande despertar espiritual e conhecendo-se a imagem verdadeira da vida, que é intrinsecamente harmoniosa, as doenças desaparecem instantaneamente, porque a vida é a própria natureza de Deus. Por princípio, jamais adoece. Ilusão é o desconhecimento desta verdade. A doença é a imagem da ilusão. Há muito tempo, Vimalakirti manifestou doença em seu próprio corpo, e disso se serviu para elucidar a verdade da vida. Neste volume, tomei como base a doença para explicar que a imagem verdadeira da vida é originalmente livre, isenta de doenças e completamente desembaraçada pela sua leitura. Os senhores experimentarão a cura espontânea da doença e assim compreenderão que a sua própria vida jamais adoece. É totalmente livre de embaraços. De 1930 a 1931, publiquei mensalmente na revista Seichonoye artigos intitulados Preleções sobre a cura metafísica, abordando a verdade que regenera o homem, os quais reuni e transcrevo aqui. O título apresentado foi sugerido pela senhora Kenny Matsuda, da cidade de Kumamoto, orientada que fora pela luz. Presentemente não tenho notícias da senhora Kenny Matsuda, mas movido pela saudade aqui deixo registrado seu nome. Capítulo 1. Avanço da ciência moderna no sentido de reconhecer que a matéria surge do nada. Se no idioma inglês médico é physician, a pessoa que realiza a cura metafísica, metaphysical healing, deveria ser metaphysician. Um physician tenta curar a doença através de recursos físicos, ou seja, materiais. A cura metafísica, porém, só pode ser realizada por um metaphysician, ou melhor, um filósofo que conheça os princípios que antecedem o aparecimento da matéria, isto é, que compreenda fundamentalmente questões de extrema complexidade, como as seguintes: como surgiu a matéria neste mundo? Será que a matéria é dotada de existência verdadeira e impossível de ser destruída? Qual é a relação entre a mente e a matéria? A matéria existe aparentemente, mas não seria ela a projeção da nossa mente? Sem essa compreensão, não será possível solucionar totalmente a questão das doenças que ocorrem no nosso corpo, à primeira vista, feito de matéria, denominada carne. Desde tempos remotos, vem sendo professadas alternadamente a doutrina espiritualista, que admite ser a matéria simples projeção da mente, e a doutrina materialista, que admite existir apenas a matéria, sendo a mente mera reação físico-química. Se em determinada época vimos o materialismo imperando em época posterior, observamos o surgimento repentino de um espiritualismo mais profundo, que faz desmoronar os fundamentos da doutrina materialista que reinava até então. No entanto, a ciência materialista, que nos últimos tempos chegou a atingir uma fase de predominância absoluta, inesperadamente destruiu o conceito de que a matéria permanece matéria por mais que se desintegre. A física clássica conceituava a matéria como um corpo que possui forma e ocupa determinada área no espaço. Porém, a física e a química, lidando com a matéria, afinal,
chegaram ao ponto de quase poder comprovar experimentalmente que a matéria não é algo que tenha forma, mas apenas a manifestação concreta de uma espécie de energia, força vital. Dessa forma, a antiga doutrina materialista acabou sendo destruída pela própria ciência materialista. O maior obstáculo na ocasião de curar uma doença através da força mental é a crença que as pessoas em geral têm de que a doença possui um substrato material irremovível. Enquanto não desfizerem radicalmente essa crença, não será possível erradicar a causa da doença. Sendo assim, só quando compreendermos que a matéria é, por princípio, o nada, que o budismo explica como vazio e que o cristianismo afirma tudo é criado pelo verbo, isto é, que a palavra, vibração mental, é o criador de tudo, seremos realmente um perfeito metaphysician, ou melhor, um filósofo desprendido da matéria. Antigamente era considerado metaphysician o filósofo que apenas ficava formulando conceitos teóricos sobre o universo ou sobre a realidade. Espero que os seguidores da Seichonoye sejam metaphysicians, porém no sentido de pessoas que vivam a filosofia ou pessoas que apliquem a filosofia na vida prática. Bem, os senhores já tiveram a oportunidade de contemplar o infinito espaço sideral que cintila como se tivessem esparramado areia de prata. Como será que existe entremeando uma estrela e outra? O que será que existe entremeando uma estrela e outra? Quanto mais nos afastamos da superfície terrestre, mais rarefeito se torna o ar que envolve a Terra. E se subirmos a uma altitude de cerca de 20.000 metros, não mais haverá ar, não sendo então adequado chamar esse espaço de atmosfera, pois é um verdadeiro vazio onde nada existe. Não obstante, as ondas de luz ou as ondas eletromagnéticas irradiadas pelos astros atravessam esse espaço onde nada existe. Significa então que esse nada não é um nada absoluto, pois existe algo que transmite a luz ou a radiação eletromagnética. Daí terem os cientistas atribuído o nome de éter, reconhecendo a existência de algo que ocupa o espaço onde parece nada existir. E esse espaço compreendido entre o Sol e a Terra, entre uma estrela e outra, é totalmente escuro, porque nele nem luz existe. É extremamente frio, porque nele também não existe calor. De acordo com os cálculos realizados pelos cientistas, a sua temperatura é 500 graus Fahrenheit, mais baixa do que na superfície terrestre. 273 graus centígrados abaixo de zero, ou o zero absoluto. Quanto mais alto escalamos uma montanha, mais baixa é a temperatura, porque nos aproximamos dessa gelada camada do vácuo. Esse éter, que existe em abundância até mesmo onde nada existe, é a substância mais fundamental descoberta pelos cientistas. As infinitamente numerosas bolhas interligadas no éter são os elétrons, a partícula elementar da carga elétrica negativa. Os elétrons se agregaram e constituíram a matéria. Afirmam os cientistas que essa substância chamada éter preenche o universo, mas não podemos vê-la, ouvi-la nem tocá-la, sendo ainda totalmente insípida e inodora. Por isso seria mais conveniente chamarmos de nada ou vazio a essa substância fundamental do universo, em vez de éter. Tudo se desenvolveu a partir desse vazio ou nada, e foi esclarecido cientificamente o que prega o budismo. A matéria é o nada, e do nada surgem todos os fenômenos. Vivemos utilizando-nos diariamente desse vazio, ou melhor, desse éter.
No entanto, pensamos não existir aquilo que não conseguimos ver. Mesmo que exista de fato, e cremos existir aquilo que conseguimos ver, mesmo que originariamente não exista. Devido a essa crença errônea, o ser humano sofre pensando que existe o que não existe, e se afoba achando que não existe o que existe. Assim fica se debatendo, projetando na tela da vida um mundo de sofrimentos criado pela sua mente. Foi por esse motivo que comecei a explanar esse assunto, desejando salvar a humanidade desses sofrimentos. Para entenderem melhor, vou citar um exemplo bem familiar. Temos aqui o ar, mas sua existência não é perceptível através dos nossos 5 sentidos. Por isso, temos muita dificuldade em explicar a existência do ar para uma criança pequena. Mesmo que digamos a ela para encher os pulmões de ar, dificilmente entenderá como proceder. No entanto, se lhe falarmos do vento, ela conseguirá entender. Não é fácil compreender a existência do ar em si, mas qualquer pessoa sente o vento, o qual é o ar em vibração. A vibração é o fator indispensável para que uma existência verdadeira, o nada, tome forma e se manifeste como elemento sensível. A partir desse fato, pode-se também compreender a verdade por nós pregada, de que a atividade criadora se desenvolve através da vibração, ritmo ou palavra. A Terra se desloca a grande velocidade através do éter, que preenche totalmente o universo e que é a substância fundamental para a criação de todas as coisas. Se corrermos num automóvel ou voamos num avião em altíssima velocidade, logo compreenderemos a existência do ar, porque sentiremos um forte vento na pele. Porém, apesar de estarmos nos movimentando em grande velocidade dentro do éter, juntamente com o globo terrestre, não conseguimos sentir de forma alguma o vento do éter. Houve cientistas que, considerando que o éter seja bem mais rarefeito que o ar, acharam que um aparelho bastante sensível conseguiria captá-lo e inventaram um. Porém, concluíram que, por maior que seja a velocidade do movimento da Terra dentro do éter, não há formação de ar algum. Nesse ponto, o éter é um verdadeiro nada, bem diferente do ar, que já é matéria. Se enchermos de ar no saco de papel e o fecharmos bem, mesmo que o pressionemos, ele não se achata e poderemos concluir que dentro dele exista ar. Mas se retirarmos o ar e colocarmos éter, ao apertarmos o saco de papel, não sentiremos resistência alguma. Por tudo isso, percebemos que o éter é uma substância totalmente livre e amorfa. Nesse ponto, o ar, apesar de ser invisível, é uma manifestação material cuja liberdade é bem menor em comparação ao éter. Se for colocado dentro de um saco de papel, não conseguirá sair e, devido ao seu peso, fica acumulado na superfície da Terra, não conseguindo se dispersar por todo o universo. Os cientistas avaliaram que a pressão atmosférica exercida sobre uma área aproximada de 30 centímetros quadrados é de 1 tonelada. O éter, entretanto, existe infinitamente no espaço, e se tivesse peso, seria enorme a pressão que iremos sofrer, o que também demonstra sua especial condição de liberdade absoluta, não sendo possível detectá-la através dos nossos aparelhos de medição. Consideramos isso bem interessante, pois trata-se de um fenômeno similar ao fato de os grandes santos, que possuem total liberdade, não serem detectados pelas medidas da nossa compreensão. Se assim tentarmos medir a essência do éter, veremos que nada existe. No entanto, ele nos transmite a luz e o calor da mesma forma que um grande santo, apesar de ter uma personalidade livre e indefinida. Também nos oferece luz e calor. Por exemplo, se aproximarmos a nossa mão de um aquecedor a brasa que acabaram de trazer aqui, sentiremos imediatamente o seu calor.
Como foi trazido nesse instante, o ar que existe entre a nossa mão e a brasa ainda não esquentou. Não obstante, recebemos seu calor porque as células nervosas da nossa pele são estimuladas pelas ondas do éter. E ainda, se num dia nublado estivermos andando fora de casa e de repente as nuvens se abrirem, seremos imediatamente atingidos pelos raios solares. E apesar de a temperatura do ar não se elevar de súbito, logo sentiremos em nossa pele o calor do sol. E não só sentiremos o calor, como também a pele se queimará se ficarmos muito tempo expostos aos raios solares. Esse calor que sentimos em nossa pele é transmitido pelas ondas do éter. Os raios de luz emitidos pelo sol chegam a nós através do éter, percorrendo um espaço de 149 milhões e 450 mil quilômetros em apenas 8 minutos. E estimulam nossa pele com o seu calor. Não recebemos apenas o calor, vivemos graças ao éter, porque sem essa substância não poderíamos receber a luz, o calor, nem a energia vital. No campo e na montanha não se desenvolveria nenhuma espécie de vegetal verde. Sem dúvida, todos os seres vivos retiram energia das ondas do éter, absorvendo-a e armazenando-a, para desempenhar suas funções vitais. A começar pelos alimentos que consumimos diariamente, o carvão que queimamos para nos aquecer, a lenha que acendemos no fogão, a gasolina que faz um veículo se mover, tudo em nossa vida utiliza as ondas do éter, que foram absorvidas e armazenadas em forma de energia latente e depois transformada em energia utilizável. Seria então impossível vivermos sem nos servirmos do éter. Nossa pele toda é muito sensível às ondas do éter, mas nossos olhos são especialmente sensíveis e enxergamos tudo através dele. Não vemos, porém, exatamente como são as coisas. O éter, em si, é uma substância misteriosa e invisível que emite ondas variadas, e a nossa mente as capta, transformando-as em cores e formas objetivas. Destarte, essa substância chamada éter, dá luz, calor e energia vital a todos os seres vivos, e, abrindo nossos olhos, nos faz ver a beleza das dores, das cores e das formas dos objetos. Apesar de tudo, o éter não manifesta sua própria imagem, de modo que a humanidade, por longo tempo, desconhecia a existência dessa substância tão misteriosa. No século XIX, alguns sábios começaram a perceber sua existência, mas posteriormente surgiram cientistas que a negaram. E só ultimamente, com as experiências sobre o eletromagnetismo e com o invento do rádio, que é um aparelho que utiliza as ondas do éter para finalidades de uso cotidiano, tornou-se irrefutável a sua existência. Como vimos, não obstante estejamos recebendo a energia necessária para a nossa vida diária através das ondas dessa substância misteriosa chamada éter. Até há bem pouco tempo, o homem não sabia de sua existência. Aliás, o homem gosta de pensar que aquilo que não pode ser visto nem tocado não existe. E tanto o ateísmo quanto o anti-espiritualismo surgem desse ponto fraco do homem que procura se apoiar apenas nos 5 sentidos. Todavia, mesmo que não seja detectado pelos 5 sentidos do homem, fato é fato. Não se pode alterar um fato só porque não é reconhecido pelos 5 sentidos. Durante longo tempo, o homem não sabia que as inumeráveis estrelas que brilham no céu como areia de prata eram sóis de outros sistemas solares. E pensava que fossem uma espécie de acessórios do planeta onde vivemos. No entanto, atualmente, até uma criança do curso primário sabe que as estrelas parecem menores que o Sol porque estão a uma distância muito maior.
Nós, seres humanos, temos ainda inúmeras descobertas a fazer. É profundo o mistério da existência. Há necessidade de o homem abrir bem mais os olhos da mente. Se os senhores estão lendo esta coletânea A Verdade da Vida, certamente têm a missão de avançar com tochas nas mãos até as profundezas do misterioso mundo invisível e ser os precursores que abrirão os olhos da mente dos homens que vivem apegados apenas à matéria. Mesmo que seja pequeno meu isqueiro, creio que servirá para acender as tochas de diferentes tamanhos que os senhores estão segurando. Acionando constantemente o meu pequeno isqueiro, estou escrevendo sobre a verdade que ilumina, para poder auxiliar as pessoas e se aproximarem do santuário do mundo misterioso. Bem, obedecendo à sequência, apresentarei de forma simplificada as conclusões das últimas pesquisas científicas a respeito da existência do misterioso e invisível éter. Em primeiro lugar, o éter é absolutamente indivisível e contínuo, sem a mínima falha. Seu caráter de continuidade é uma característica inexistente na matéria, pois o material de grande volume ocupa uma posição adequadamente distanciada de um outro similar, e materiais de pequeno volume se posicionam numa distância proporcionalmente menor entre si. As estrelas, como o Sol, são corpos celestes extremamente grandes e, portanto, a distância que os separa também é grande. Se por hipótese atirássemos a esmo em direção ao céu projéteis de canhão que pudessem alcançar distância infinita, não atingiríamos astro algum. Tal a distância que os astros mantêm entre si. Segundo cálculos realizados por Lord Kelvin, a probabilidade desse hipotético projétil atingir um corpo celeste é menor que a de uma bala de espingarda disparada a esmo atingir um pássaro. Com isso, podemos estimar quão imenso é o espaço que existe entre as estrelas e outros corpos celestes. É evidente o fato de as estrelas e o Sol estarem bastante distanciados entre si. Mas as moléculas da matéria existente na superfície da Terra também estão afastadas umas das outras, não existindo uma sequer que esteja colada à outra. Quando colocamos água numa garrafa, achamos que ela está preenchendo totalmente o recipiente, sem deixar uma única lacuna. Porém, introduzindo nela gás carbônico sob pressão, o gás penetra livremente, sem aumentar o volume da água. Assim se obtém a água carbonatada das bebidas refrigerantes. Se o volume de água não aumenta mesmo que nela seja introduzido gás carbônico, é porque há uma distância muito grande entre uma molécula e outra de água. Essa distância é comparável à que existe entre uma estrela e outra. O gás carbônico ocupa esse espaço e enquanto a água não ficar saturada de gás, não aumentará de volume. Compreendemos que as moléculas da água estão afastadas entre si. Entretanto, como será a distância entre as moléculas dos materiais gasosos? A distância é muito maior que a existente entre uma molécula e outra de um material líquido. Uma lei da física diz que o volume de um corpo gasoso se torna menor quanto maior a pressão a que é submetido. Se o ar sofrer uma pressão muito grande, seu volume diminuirá bastante e ele se transformará em ar líquido. Se ocorre a diminuição de volume quando se aumenta a pressão, é porque existem lacunas entre uma molécula e outra, o que seria comparável ao que ocorre com um bolo ou uma esponja que ficam pequenos quando comprimidos. Compreendendo que as moléculas de um material líquido ou gasoso estão afastadas entre si, talvez haja quem pense que as moléculas dos materiais sólidos, como a pedra e os metais, não estejam muito distantes uma das outras, porque, sendo comprimidos, não diminuem de tamanho.
No entanto, longe disso, essas moléculas também estão distantes uma das outras, na mesma proporção em que uma estrela está afastada da outra. Segundo pesquisas, se fosse possível fabricar uma agulha da espessura de uma molécula e com ela perfurar em linha reta uma pedra ou metal, a agulha seria introduzida sem qualquer dificuldade, não se chocando com nenhuma molécula, na mesma proporção em que um projétil de canhão lançado no espaço não atingiria nenhuma estrela. Entretanto, a molécula é uma partícula tão pequena que nem mesmo é visível através de microscópio comum. Portanto, a distância que separa uma molécula da outra é relativamente grande, mas dificilmente a veremos. Por tudo isso, concluímos que são muito grosseiros os nossos órgãos sensoriais. E quão primitiva é a ideia de que não existe aquilo que não se pode ver. Dessa forma, a matéria é formada por inúmeras partículas chamadas moléculas, as quais estão separadas entre si a uma considerável distância. Pensando superficialmente, temos a ideia de que a matéria conserva determinada forma porque as moléculas estão coladas fixamente umas a outras. Isso porque só é possível conservar a forma de uma edificação quando os tijolos estão colados firmemente uns aos outros com o cimento. Se por hipótese alguém tentasse construir um prédio dispondo de tijolos, de tal forma que ficassem distantes entre si num espaço dezenas ou centenas de vezes maior que o seu tamanho, sem nada introduzir nesse espaço, não seria possível manter a configuração dessa construção. No entanto, a edificação denominada matéria é construída com pequeninos tijolos, moléculas, e mantém uma forma determinada apesar de os pequeninos tijolos, moléculas, estarem distantes entre si num espaço realmente surpreendente. Então, podemos facilmente depreender que deve haver inevitavelmente no intervalo entre uma molécula e outra uma força que as une. De fato, entre as moléculas interpõem-se forças misteriosas. São a força que atrai, chamada força de coesão, que impede o afastamento maior que o existente, e a força de repulsão, que impede maior aproximação. Graças à existência dessas duas forças antagônicas, as moléculas que compõem a matéria não se aproximam uma das outras, além do estabelecido, para não provocar um desmoronamento, nem se afastam demais para não se dispersarem totalmente. Assim, a matéria pode manter sua forma. A ação dessas duas forças não se restringe aos diminutos espaços intermoleculares da matéria, mas também está presente nos enormes espaços intersiderais, como os existentes entre o Sol e os planetas. Se a Terra e outros planetas como Marte, Mercúrio, Júpiter, etc. estão realizando um movimento de translação ao redor do Sol, mantendo sempre uma determinada distância, não se aproximando nem se afastando em demasia, é porque essas duas forças, a de atração e a de repulsão, atuam de forma bem equilibrada. Além disso, essas forças não atuam cegamente, e sim segundo a sabedoria perfeita e ordeira. É a mesma sabedoria que cristaliza o quartzo na forma hexagonal, a neve na forma de belas flores, solidificando cada cristal na sua forma característica. Provavelmente por trás dessa força inteligente trabalha a grande vida, que é a fonte do amor, da sabedoria e da vida. Os cientistas, porém, através de suas pesquisas, imaginaram que a ação dessa força fosse de algum elemento que preenchesse o espaço entre as estrelas e as moléculas, e o denominaram éter. Entretanto, não é pelo fato de os cientistas terem dado o nome de éter que se tornará elemento de natureza material. Continuará sendo uma existência sobrenatural e misteriosa. O éter não possui densidade alguma, pois não obstante a Terra esteja nele percorrendo numa grande velocidade, não há formação de vento, nem é sentida qualquer resistência.
Entretanto, como não conseguimos romper uma barra de ferro, por mais que a puxemos devido à força de atração que o éter exerce nas moléculas, podemos concluir que o éter tem grande densidade. O éter seria então uma substância indefinível, que tem ao mesmo tempo não tem densidade, que de acordo com a circunstância demonstra um aspecto diferente. É uma inteligência espiritual que nos abastece de força vital e também mantém todas as existências materiais, inclusive o nosso corpo físico, numa determinada forma, em conformidade com a ocasião. Os cientistas atuais, ao decifrar os mistérios que estão por trás da existência chamada éter, estão tentando esclarecer gradativamente o que vem a ser a vida em si. Fim do primeiro capítulo.